Olá, então, a todos. Sou a professora Anne, então, novamente, hoje nós vamos conversar. Hoje nós temos mais uma convidada muito especial aqui para contar um pouquinho a sua experiência de como está sendo esse novo retorno, né, esse momento do ensino remoto, que é a nossa coordenadora, a professora Andressa, coordenadora do Link Digital. Ela vai estar se apresentando e também contando um pouquinho de como tem sido o dia a dia dela, quais são os recursos, Andressa, que tu tens usado. Conta para nós um pouquinho como que está sendo essa experiência, o que tu precisou modificar no teu dia a dia para estar atuando nesse novo momento. Muito obrigada e seja bem-vinda a essa nossa conversa. Obrigada, professora Anne. Bom, então, para quem ainda não me conhece, né, sou professora Andressa, sou professora do Departamento de Ciências da Administração. Hoje eu ministro as disciplinas tanto na graduação como na pós-graduação. E para essas disciplinas, né, eu fiz a adequação agora para o ensino remoto, né, inclusive com estratégias diferentes, tanto para graduação como para pós-graduação. Eu acho que isso é importante porque cada disciplina, né, tem uma característica diferente, o público é uma característica diferente, né, e aí eu fui fazendo, né, essas adaptações. Né? Por exemplo, da pós-graduação, a disciplina que eu ministro é um projeto de qualificação, então é a preparação do aluno para fazer o projeto de qualificação. Então é muito mais, os momentos síncronos foram muito mais intensos, né? A gente até concentrou um pouco alguns encontros para fazer mais apresentação, e foi muito importante para os alunos, inclusive, né, os primeiros encontros eles já deram esse feedback, porque como a banca deles também está sendo virtual, então, eles fazerem essa primeira apresentação virtual, para eles está sendo bem importante. Né? Então, primeiro que eles já vão conhecendo o sistema, onde carrega arquivo, onde passa, né? E o que eles passam para a gente é que eles ficam agoniados, né? Do início, de não ter a resposta, de não saber se o pessoal está ouvindo ou não. Então, eles começam a se acostumar um pouco com isso. Tá? Até a questão também dos slides, eles conseguem ver como os slides são apresentados, né? Muitos mudaram depois, alguns já estão até agora se preparando para qualificar também, né? Mas essa foi a experiência da pós-graduação, então eu foquei muito mais nos encontros síncronos, tá? Já na aula de graduação, eu dou uma disciplina que se chama Administração de Materiais, que é uma disciplina que tem muita parte de cálculo. Então, a gente faz previsão de demanda, né, lote econômico de compra, curva ABC. Então, são muitos itens que a gente tem que ensinar o aluno como fazer esse cálculo. E eu, até contando um pouco, né, da experiência como está sendo, essas eram cálculos que eu explicava para o aluno, mas assim, a gente tem pouca disponibilidade no presencial de laboratórios na UFSC. Nós temos alguns, por exemplo, no Centro Socioeconômico, a gente tem 3 laboratórios ali de informática que a gente pode usar, só que são 3 para todo o Centro Socioeconômico, então ele é bem disputado. Então, muito desses cálculos eu ensinava o aluno a fazer na mão, né? Então, passo a passo ali do cálculo. E agora, com essa questão da pandemia, né, e o ensino não presencial, esse tipo de cálculo agora eu estou ensinando de outra fórmula. Né? Então, por exemplo, a curva ABC, o que eu explicava ele o passo a passo fazer ali na mão, eu explico agora, gravei uma aula explicando no Excel, como ele faz no Excel, né? Quais são os passos que ele tem que fazer para calcular uma curva ABC. Tá? Primeiro, isso eu achei que foi um grande ganho, né? Porque, na verdade, não adianta eu achar que o aluno depois vai fazer isso na mão, ele tem que aprender a lógica do cálculo, mas no final ele vai fazer por planilha, né? Até porque a gente faz um exercício muito mais simplificado do que uma estrutura de uma empresa, e na hora de colocar a empresa, por exemplo, com 100 itens, com 1000 itens, 2000 itens, ele não vai fazer isso um a um na mão, tá? Então, foi bem interessante essa questão dos cálculos, principalmente nessa minha disciplina, por enquanto, ajudaram muito eu ter essa questão do ensino não presencial, utilizando o Excel, principalmente o Excel ali, mostrando o passo a passo dos cálculos, e os alunos têm dado um bom feedback também, tá? Legal, Andressa. Então, tu tens focado, assim, pensando na graduação hoje, tu tens focado, como é que hoje tu estruturou, assim, a tua disciplina? Ela tá parte síncrona, parte assíncrona, como é que está sendo o feedback dos alunos, principalmente nessa parte assíncrona, que é eles mesmos ter que fazer essa gestão do tempo?
eu estou mais ou menos um percentual de 60, 40, mais ou menos 60% assíncrono, 40% síncrono, tá? Então, o que acontece? No momento assíncrono, eu sempre passei conteúdo, tá? Então, toda a parte de cálculo, de teorias, né, tudo isso eu estou passando sempre da forma assíncrona. Então, estou fazendo tudo videoaula. Então, gravando videoaula ali de 10 a 20 minutos. Né? Teve uma só que ficou um pouquinho mais de 20, mas normalmente é nesse esquema de 10 a 20 minutos. Tá? Depois eu passo uma atividade de fixação para eles, principalmente quando é de cálculo, né? Para eles fazerem ali, testarem para ver se aprenderam. E nos momentos síncronos, eu estou deixando mais para fazer atividade, né, para tirar dúvidas de exercícios, de implementação mesmo. Normalmente, cada cálculo, cada passo que eu dou na disciplina, eu tenho um estudo de caso que eu faço com eles. Né? Então, eu estou usando esses momentos para os estudos de caso. Tá? Então, os momentos síncronos têm sido para isso. Em relação à participação, eles estão participando ontem, eu até fui conferir todos os vídeos, né? Ainda não tenho 100% dos alunos vendo tudo, né, dos assíncronos, mas vi que a participação está bem grande. Né? Tem um pouco de diferença, minha turma da manhã está um pouco menor, a turma da noite está um pouco maior, eu tenho 2 turmas também, mas as 2 têm assistido os vídeos e eles têm dado os feedback também, né, que têm assistido e têm gostado. Inclusive, na semana passada, eu fiz essa atividade de estudo de caso com eles, e para fazer a atividade, eles precisariam ter assistido o vídeo. Tá? Então, foi claro, né, visualizar que eles tinham realmente visto os vídeos, eles sabiam fazer. Tá? Então, acho que até queria compartilhar um pouco de como foi essa experiência de trabalho em grupo, né, que hoje eu estou utilizando a ferramenta do BBB, né, e fiz aquela opção de criar salas de apoio. Né? Então, criei 5, 6 salas, né, dependendo do tamanho da turma, e ficariam, né, com 5, 6 pessoas em cada grupo. Tá? Então, eu primeiro faço um momento inicial, explicando o que eles têm que fazer, né, e passei, então, para os grupos e fui fazendo auxílio de grupo em grupo. Tá? O que eu percebi, né? Algumas percepções desse momento. Primeiro, é que o pessoal falou muito mais nesses grupos menores do que eles estavam participando nos momentos síncronos de aula. Né? Eles ainda participam muito mais por chat do que por voz, né? Então, muitos alunos habilitaram, principalmente a questão da voz, né? Do microfone. O vídeo ainda não ainda é o receio deles, eles não estão habilitando, e também acho que não cabe a gente obrigar agora a fazer isso. Né? Então, na minha disciplina não é obrigado ele abrir vídeo, na verdade, nem a questão do microfone, que tem alguns que não tem, ou né, tem algum problema. De todos os grupos, acho que no total tinham 10, 12 grupos das 2 turmas, teve 2 grupos que não habilitaram nenhuma forma de microfone. Então, eles fizeram todo o estudo de caso por chat, mas fizeram certinho, tiravam dúvidas, né, mas fizeram todo por chat. Os outros todos habilitaram, né, os microfones. Eu ensinei os grupos a mexer no ambiente, então isso foi muito legal, porque assim, eles já aprenderam as ferramentas ali de desenhar, né, por exemplo, dos exercícios eles tinham que fazer uma codificação, né, de uma listagem de produtos da empresa. Então, eles já separavam em cores, colocavam corzinha do que eles achavam que era cada grupo, né, já aprenderam a mexer ali. Aprenderam também a compartilhar a tela. Então, como tinha cálculo, o que eles fizeram? Eles abriram a planilha lá do Google Sheets, né, compartilhavam ali, um dos representantes compartilhavam, e eles iam fazendo os cálculos juntos. Tá? E isso acho que foi uma coisa muito diferente do presencial, porque assim, eu sempre dou um exercício, o exercício foi muito parecido do que eu dou já no presencial. E aí o que acontecia no presencial por exemplo, esse primeiro, eles tinham 4 tarefas para fazer naquele exercício. Então, no presencial, eles divide um para cada um, né? O trabalho em grupo bem divididinho, e depois junta, vem até as folhinhas grampeadas, que cada um com a sua letra, cada um fez a sua parte. E ali no virtual, não. Eles fizeram realmente juntos. Né? Eu vi que eles discutiram muito mais e dividiram muito menos. Claro que uma coisa ou outra, fica claro que alguém tem mais domínio de um assunto do que o outro, né? Mas eu tive essa percepção que eles fizeram muito mais juntos
do que fizeram mesmo em equipe, não em grupo, né? Daquele que cada um faz a sua parte e no final eles juntam todo o material, tá? Então, uma boa dica é essa questão dos trabalhos em grupo tem dado certo, né? A questão, assim, de tu acha que realmente está diferente do presencial em função dessa maneira de trabalhar online todos juntos ao mesmo tempo. Isso, eu acho que deu certo, né, por enquanto. Até no final eu pedi um feedback deles, o que eles acharam, né? Todos gostaram, falaram, professora, no começo é meio estranho, mas todos gostaram, acharam que dá para continuar tendo essa metodologia. Não é todas as aulas, né? Porque eu também acho que também fica muito cansativo toda a aula ser dessa forma, mas dá para fazer. Única questão, aí um recadinho para os professores, cuidado, que eu já errei 2 vezes isso, tá, gente? A gente erra mesmo, é a questão do tempo da sala de apoio. Então, quando criar essa sala de apoio do BBB, a primeira coisa, cria ali, coloca 120 minutos, né, coloca um tempo maior para o pessoal fazer com calma, para não derrubar o pessoal, voltar para a mesma sala, porque se você cria aleatório, depois ele não volta o mesmo grupo. Né? Então, 2 vezes eu errei isso, só que as 2 vezes eu percebi isso bem no início. Então, eu derrubei todo mundo e já coloquei um tempo maior. Tá? Mas só uma dica aí para todo mundo, que isso é uma coisa bem comum de acontecer, a gente esquecer de mudar o tempo da sala. Legal, Andressa. E assim, pensando um pouco na questão, dicas assim para os colegas, do que tu tens usado, assim, o que tu precisou adquirir nesse novo momento, eu tô vendo aí que tu tá com fundo, que dá inveja a todo mundo, né? Aquele fundo famoso do nosso projeto. Como é que tu faz isso? Que dicas tu poderia dar, assim, o que tu adquiriu, o que tu achou que fez diferença ou não nesse momento? Bom, tudo faz um pouco de diferença, mas assim, para mim o que foi essencial, se fosse assim, falar, Andressa, o que você acha que é essencial para um professor ter? 2 telas. Eu acho que 2 telas dá uma diferença gigantesca, né? Tanto para a gente editar, fazer as coisas no Moodle, durante uma aula precisar compartilhar alguma coisa. Tá? Então, acho que a agilidade nossa com 2 telas funcionou muito, tá? Em relação ao que precisa, eu acho que, na verdade, assim, o que eu recomendaria é um local que você entenda que ali é o teu local de dar aula, teu local de estudar, teu local, né, de ensinar. Então, no meu caso aqui, foi uma adaptação em casa, né, de um espaço que não era mais meu escritório, né, as crianças já tinham dominado o espaço, voltou a ser o escritório. Mas assim, é como chroma key, é ring light, eu não acho que dá tanta diferença. Outra questão que dá diferença é a internet. Né? Então, isso até eu já ouvi alguns alunos falar, a gente tem reunião, quando a gente participa, a gente percebe que às vezes alguns colegas, a questão de internet, o microfone fica, né, picotado, não fica bom o som. E isso, para quem está recebendo a informação, dá muita diferença. Né? Eu já participei de palestra que a voz do palestrante ficava picotando. No final, você não sabe quando você não presta mais atenção no conteúdo e fica só prestando atenção no problema. Então, assim, se fosse dar uma dica hoje para os colegas, era 2 telas e um bom plano de internet. Tá? Porque eu acho que isso é as 2 questões essenciais. A microfone, câmera, webcam, isso a gente vai dando um jeito. Tá? Agora, internet e 2 telas vão mudar consideravelmente, né, as aulas de um professor. É uma coisa que você, se você não tiver, te prejudica. A 2 telas, não vou dizer que prejudica, né? Mas complica um pouco, mas a internet ruim realmente complica, né? E isso pode prejudicar a qualidade da aula, que eu acho que é o que a gente mais preza agora, né? Independente do momento de ser presencial, né, ou virtual, em relação à qualidade da aula. Legal, Andressa. E até a questão da segunda tela também dá para a gente adaptar, né? Como a gente costuma falar, dá para a gente pegar uma TV, adaptar o notebook, então dá para a gente nos reinventar também nesse momento. Andressa, para finalizar, assim, o que tu daria de dicas finais, assim, para os colegas, coisas que tu passou, assim, que deu errado, que tu teve que rever, aconteceu algo assim, principalmente nas gravações, o que tu viu nesse 1 mês que a gente já está quase em aulas, que deu certo e o que deu errado como dicas finais, assim, para os colegas? Eu acho que tem uma dica interessante que deu errado para mim, que eu acho legal compartilhar, que é a questão do Google Drive.
No início eu compartilhei os vídeos direto do Google Drive, né? Porque ele tem um player direto e alguns alunos relataram que não conseguiam ver em alguns dispositivos, ou do celular ou do computador. Tá? Então, por causa deste problema, eu acabei modificando a forma de passar a aula. Eu já tinha carregado todos no YouTube, mas não tinha disponibilizado pelo YouTube, e eu acabei disponibilizando a videoaula pelo YouTube agora, porque alguns alunos relataram, então, esse problema do player do Google Drive. Tá? Então, acho que essa é uma dica legal de coisa que deu errado comigo, né? Que os alunos reportaram isso e agora foi corrigido. E uma coisa que deu certo, que a gente até fala nos nossos cursos, que acho que está sendo legal também, são os representantes de turma. Então, para as duas turmas, eu pedi para eles fazerem um grupo de WhatsApp, eles fizeram, né, compartilharam aquele link, né, para o pessoal adicionar no grupo. Eu passei o meu WhatsApp para 2 alunos, tá? Então, eu estou fazendo isso, semanalmente eu mando alguma informação. E outro ponto que eu fiz, que eu estou fazendo, que os alunos estão adorando, eu faço sempre agenda semanal. Então, na sexta-feira, eu sempre posto feito na próxima semana. Apesar deles terem o cronograma todo, né, que a gente disponibilizou no primeiro dia, é importante esse passo a passo para eles. Então, na sexta-feira eu sempre falo, na próxima semana, o que tem de momento síncrono, o que tem de momento assíncrono, o que tem de atividade, tá? E dias e horários. E os alunos têm gostado muito disso, que eu chamo de agenda semanal. Tá? Então, acho que são alguns pontos para serem compartilhados, não são difíceis de fazer, né, e que fica interessante para os alunos. Legal, ótimas dicas. Também vou aderir, já gostei dessa dica da agenda semanal. E, Andressa, então, te agradecer mais uma vez pela disponibilidade de estar compartilhando conosco e sucesso aí no semestre, que é o que a gente quer, né? Que os alunos aprendam e aquilo mesmo que tu falou. Essas dicas vão nos ajudando e essa é a ideia. Obrigada mais uma vez e um grande abraço. Obrigada, Anne, e até mais, pessoal.